eu acho que absolutamente todas as pessoas deveriam ter CNH. E aqui vai as minhas maiores recomendações, porque eu sou uma pessoa com propriedade para falar sobre habilitação, porque eu só tenho habilitação de carro, porque eu não tenho o menor interesse de pilotar moto, e eu gastei quase R$ 6.000 na minha carta apenas de carro. E aqui vai as minhas recomendações para você que não começou a tirar CNH ou para você que está tirando ainda a sua CNH. E tudo que eu vou dizer aqui, eu queria ter escutado antes de tirar a minha e gastar R$ 6.000 e ainda assim não dirigir com frequência. Eu dirijo com muita pouca frequência. Mas todo mundo deveria ter a sua CNH. E aqui eu vou te explicar hoje exatamente o porquê. Inicialmente, eu vou te contar a minha história brevemente, assim, para que você não repita a mesma coisa. Era o seguinte, eu trabalhava praticamente na frente de uma autoescola. E assim, eu saía do trabalho 6 horas e a aula da autoescola começava às 6. E eu ganhava, assim, um salário mínimo. E o valor de tirar a habilitação era R$ 1.400, fora os exames, que dava mais uns R$ 700. Entendeu? E aí eu comecei a fazer autoescola, minha autoescola me enrolou até eu não ter outra opção mesmo de data pra mim refazer a prova, porque eu reprovei na prova prática. E isso, gente, eu demorei 2 anos pra tirar a minha habilitação. E aí eu tive que pagar o quebra, né? E o quebra, eles não tava pra mim agendar uma aula normal pra ver se eu passava, né? Já que eu já dirigia desde que eu tinha 16 anos, então eu sabia que eu sabia dirigir, mas você tem que saber dirigir da forma da autoescola. Sei que as coisas mudaram hoje em dia, tá? Mas eu vou contar a minha história, que é ainda do modelo antigo, entendeu? E aí tudo demorava. Para começar a fazer aula teórica demorou, para começar a fazer aula prática demorou. Não foi o professor que eu escolhi, não foi o carro que eu escolhi, o carro da autoescola estava caindo aos pedaços, inclusive no dia da prova a porcaria da marcha nem entrava, entendeu? Foi um estresse muito grande na minha vida, isso é um lugar que eu nunca mais quero estar na vida, assim, é na autoescola. Eu comecei a autoescola literalmente um dia depois de fazer 18 anos, que é o primeiro dia permitido você tirar a sua habilitação, né? E até agora, né? Até o momento que eu tive 18 anos, agora eu tenho 21, entendeu? E aí, gente, foi uma demora. E aí eu tentei agendar a minha prova, pra fazer de novo a prova prática, né? Que era só o que faltava pra mim passar. E aí, galera, não tinha data pra mim fazer a prova. Mas aí eu perguntei, gente, e o quebra? Aí eles me passaram um valorzinho de 2.000 e tantos reais, que eu parcelei, sei lá, em 12 vezes, mais os juros do cartão, mas as aulas, eu fiquei em dúvida se eu realmente sabia dirigir. Meu pai pagou aulas pra mim, à parte, entendeu? Com o instrutor, à parte, entendeu? E olha que meu pai me ensinou a dirigir. Então tá, e essa foi a minha triste história, que no final das contas, eu só agora, aos 21 anos, eu comecei um dia depois que eu fiz 18, só agora eu tenho a minha habilitação. Ok, minha PPD venceu e eu deixei ela vencida por 1 ano. E eu vou explicar o porquê que eu deixei ela vencida por 1 ano. Porque eu não tava dirigindo com frequência. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui. É por isso que eu fiz esse vídeo pra aconselhar as pessoas que estão nesse processo. Vamos lá, primeiro motivo do porquê, né? Porque você e todo mundo deve ter CNH e você deve incentivar todo mundo a ter CNH. Ai, mas eu tenho medo, não importa. Primeiro, o dia que eu decidi que eu ia ter a minha CNH foi o dia que eu vi o meu pai passando mal aqui, ó, se torcendo de dor, um cara de, sei lá, 1,80 m, entendeu? Passando mal aqui e eu sem poder fazer nada, e as pessoas tá tudo ocupadas nos seus trabalhos, nas suas coisas, e um carro na garagem eu não poder socorrer meu pai, foi o dia que eu decidi que eu ia tirar minha habilitação. Fora que eu sempre tive, sim, muito gosto por carros desde criança, porque eu sempre estive no carro com meu pai e o meu gosto era ficar dando voltinha de carro com meu pai, entendeu? E aí, o que aconteceu? Tinha que ficar ligando pra todo mundo, enquanto isso meu pai se revirando de dor, indo tomar banho pra aliviar, porque ele tava com uma pedra nos rins, entendeu, galera? É uma das piores dores que um ser humano pode sentir. E ali eu me senti totalmente incapaz, só que eu também não tinha idade pra dirigir, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu ia fazer, eu acho que 16. Assim que eu fiz 16, eu falei pro meu pai pra ele começar a me ensinar. Ele começou a me ensinar, e agora, aos 21 anos, né, muitos anos depois, né, ainda é complicada essa questão de habilitação, mas tá tudo bem. Meu pai me ajudou muito, é uma dos meus sonhos realizados é saber dirigir, e eu me sinto muito feliz por saber e saber que sei dirigir, ok? É isso.
Porque é por isso que todo mundo deve ter habilitação. Porque você nunca sabe quando um parente seu vai estar precisando ou quando alguma situação de emergência vai acontecer e você vai precisar saber pegar um carro. Esse é o mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo, tá? É o mínimo do mínimo. Não tem essa. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho quem dirija pra mim. E se essa pessoa, Deus o livre, se for, quem é que vai dirigir por você? Cara, aprende a dirigir o quanto antes. Fez 18 anos, fez a idade mínima legal pra dirigir. Meu filho, vai. Mas antes siga os conselhos que eu vou passar aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus. Hoje em dia, eu fiquei sabendo que ficou tudo muito mais fácil de tirar a habilitação. Você entra lá no site do Detran, no Gov, essas coisas assim, e faz por lá mesmo. Nem sei se tem a utilidade mais da autoescola, eu vi que não precisa de baliza. Talvez eu esteja passando informação errada, mas é algo assim do tipo, que não é mais igual da forma que eu tirei. Então, o primeiro motivo é esse, tá? Fora a sua liberdade de você ir pra onde você quiser e economizar dinheiro com Uber. Que a gente jovem, a gente sabe que a gente gasta muito dinheiro com Uber, né? Eu pelo menos, sou uma dessas pessoas. E olha que eu sou habilitada. Vamos seguir aqui com o vídeo. Enfim. Então, vamos lá. Recomendações antes que você comece o processo de habilitação. Eu não sei quanto você tem que pagar hoje em dia para fazer. Eu só sei que eu queria, antes de ter tirado a minha habilitação, ter pelo menos o mínimo de dinheiro para dar entrada num carro. Isso era mais importante aos fazer 18 anos do que propriamente ir tirar a minha habilitação. Por quê? Porque se eu tivesse o meu carro próprio e eu tivesse juntando dinheiro pro meu carro próprio, né? Porque eu achei que eu ia dirigir mais no carro do meu pai. Só que o meu pai utiliza muito o carro. Então, consequentemente, eu fico sem dirigir, assim, porque ele utiliza o carro dele e o carro é dele. Então, desde que eu fiz 18 anos, eu deveria ter providenciado o meu carro. Começado a guardar dinheiro pro meu carro antes de começar a pensar em tirar o processo de habilitação. Porque a coisa que você mais vai precisar para você realmente saber dirigir é um carro, entendeu? Ah, mas fulano vai me emprestar o carro. Mas o carro não é seu. Não é seu, você não tem direito de pegar a hora que você quiser, entendeu? E o BO que acontecer nesse carro é todo seu, entendeu? Então, primeira coisa, antes de começar a tirar a CNH, tenha pelo menos o valor mínimo de dar entrada num carro. Pronto, aí depois pode ser um carrinho mais simples de todos, aí depois você começa a tirar a CNH. Não, definitivamente. Por quê? Porque você vai pegar o carro de quem? Quando você tirar a sua habilitação e for dirigir, você vai pegar o seu carro. Você não vai depender de ninguém, entendeu? O seu processo não vai demorar tanto tempo quanto o meu, ele não vai ser tão atrasado assim quanto o meu, entendeu? E você não vai passar por devidos estresses que isso possa vir a te trazer, entendeu? Não fica pegando o carro dos outros. Isso foi um conselho que meu pai me deu e que eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse pegado, mas eu sei que eu segui o conselho do meu pai. Quando eu saía pra festas e coisas assim, a galera sempre me oferecia o carro. Ou às vezes as pessoas bebiam contando que eu ia dirigir o carro delas e eu não pegava, porque o meu pai me ensinou a não pegar, tá? E então, consequentemente, eu fui passageira de pessoas bêbadas. Por não pegar o carro, não por medo de dirigir, mas porque eu tava seguindo o conselho do meu pai. E eu tinha medo que se ele descobrisse isso, ele ficasse muito bravo. Porque foi o meu pai que me ensinou a dirigir. E ele sempre deixou claro que se acontecesse alguma coisa no carro dos outros, ia ser um BO meu. E eu ia me endividar repentinamente se eu batesse um carro ou um carro batesse no carro que eu tava dirigindo. Entendeu? E eu acredito que isso tá muito certo. Porque sabendo hoje das pessoas que eu andava no passado, eu tenho certeza, né, que poderia ter acontecido alguma besteira e eu teria me endividado muito por isso. Então, mais um motivo, tenha o seu carro. Esquece esse negócio, ai, meu pai vai ficar me emprestando o carro, ai, minha mãe vai me emprestar o carro, ai, fulano de tal vai me emprestar o carro. Esquece, entendeu? Pra mim, o meu maior arrependimento, assim, um dos maiores arrependimentos da minha vida foi não ter o dinheiro mínimo pra comprar o meu carro antes de começar a minha CNH, entendeu? Eu deveria ter juntado dinheiro pros dois. E outra coisa, você tem que ter ciente, carro é gasto, tá? Então, tipo assim, se você não tá ganhando muito bem, acho melhor você começar a pensar a aumentar a sua renda antes que você comece esse processo, porque é bem caro, tá? Carro é uma coisa que te traz gasto. A menos que você vá comprar um carro pra você virar Uber, entendeu? Mesmo assim, vai ser uma coisa que vai te dar gasto. Então, faça o dinheiro do investimento do seu carro, a sua habilitação, valer a pena e te trazer mais dinheiro, entende? E isso, assim, de diversas formas. Então,
Primeira coisa, você tem que estar preparado financeiramente e, primeiramente, foque no carro, porque o que você vai precisar é um carro para você dirigir, entendeu? Foque no carro antes da habilitação, entendeu? Se você já é maior de idade. Se você é menor de idade, guarda o seu dinheiro para quando você for de maior, você vai me agradecer muito. Essa aqui é a maior razão pelo qual eu vejo mulheres que são habilitadas não dirigirem, porque elas não têm o carro próprio delas. Depende do carro do marido e coisa assim do tipo. Você não pode depender. A minha única tia que dirige, ela é a única que tem o carro próprio, entendeu? O carro é dela. Não que das outras não seja, o carro é do marido delas, da família. Mas o carro é dela, entendeu? Tipo, tá no nome dela, entendeu? E ela só dirige por conta disso. Entendeu? Então, a melhor coisa que tem que fazer, principalmente se você for mulher, é ter o seu próprio carro. Ter o seu próprio carro. Economiza tempo e muitas coisas. Esquece esse negócio de medo, galera. Nunca se esqueça que, tipo assim, a gente deitado numa cama, a gente tem risco de ter, sei lá, um ataque fulminante. A gente vai pro trânsito, a gente tem risco. Em qualquer lugar vai ter risco, mas não deixa o medo travar você de viver. Entendeu? Mas vamos continuar lá na parte dos gastos. Então, é o seguinte, como o carro é uma coisa que vai gastar dinheiro com manutenção, com combustível e coisas assim do tipo, você precisa estar ganhando uma quantidade boa de dinheiro, porque você não sabe exatamente quantas vezes você vai precisar do carro, e aí você vai ficar nesse negócio de economizar, mas você não sabe o imprevisto que pode acontecer. Então, você tem que ter dinheiro extra. Bom, e se você quer aprender a fazer renda extra, você já sabe, né? Que é só clicar no link que tá fixado aqui no comentário, que você vai aprender tudo que você precisa para poder aprender a fazer dinheiro aí da sua casa, sem precisar sair do seu emprego, ou se você quiser sair do seu emprego, é uma renda que você consegue se sustentar se você aplicar aquilo que é ensinado. As informações estão aqui no comentário fixado, é só você clicar e acessar lá. A gente também fala sobre isso às vezes lá no meu Instagram, é só você ir lá. Continuando aqui. Enfim, o negócio da CNH é muito importante e eu quero que todo mundo esteja habilitado. E eu tenho medo do novo sistema de habilitação que fala que não precisa ter a baliza. Porque a gente sabe que a forma mais fácil de bater um carro é justamente de ré e coisas assim do tipo. E assim, uma pessoa que não foi treinada, a pessoa que foi treinada pra fazer baliza às vezes já tem dificuldade, imagina quem não. Então, eu não sei direito como tá funcionando, peço que você se informe, esse vídeo não é informativo, mas é uma dica que você compre ou tenha pelo menos o dinheiro da entrada do seu carro antes de você tirar a habilitação, entendeu? Acredito que hoje em dia seja muito mais rápido, muito mais fácil do que foi pra mim anos atrás, tá bom? E essa é a minha recomendação de hoje. Encerro esse vídeo te estimulando mesmo a dirigir, seja você homem, seja você mulher. E um negócio especial pra vocês mulheres, que eu vou ser bem ácida, mas eu não tô nem aí. É o seguinte, sabe quem mais vai te zoar quando você começar a dirigir? São as outras mulheres. Mas elas não têm coragem de dirigir, elas não têm coragem de pegar no volante. Se acontecer alguma coisa com elas, elas ficam refém dos outros. Mas você não escute essas mulheres e não escute ninguém que não tenha moral, tá? Pra poder falar qualquer coisa. Entendeu? Não se importe, entendeu? Vai lá, pega a sua habilitação, aprende a dirigir direitinho, aprenda a cuidar do seu carro, não fica dependendo do seu esposo, não fica dependendo da sua família, não fica dependendo de ninguém. Compra o seu carro e tire a sua habilitação. Se você é um sonho pra você isso aí, se isso é uma coisa assim que você quer muito, tenta fazer uma renda extra aqui na internet, que eu garanto pra você que se você aplicar direitinho, e você, além de tudo, vai ter suporte, entendeu? Você já sabe aonde encontrar o link, eu já falei aqui, eu não vou ficar falando mais. Então, aqui nos vídeos também você entende um pouco melhor sobre isso, tudo de graça aqui que eu ensino pra você. Faça dinheiro e tenha o seu próprio carro antes da sua CNH. Tenha o seu próprio carro, entendeu? Ou pelo menos o dinheiro, o gasto, o dinheiro guardado. Se isso é um sonho que você quer realizar, faça uma renda a mais. Ah, eu tô com muita conta, faz uma renda a mais só pra você investir nisso. Porque é um investimento que muitas vezes pode salvar a sua vida, entendeu? Não conte que pra sempre você vai ter as pessoas que dirigem por você, tá? Não conte com isso, e isso é uma indicação para pessoas de todas as idades. E se você é jovem, comece o quanto antes, isso é uma coisa assim urgente, porque a gente nunca sabe
qual que vai ser o dia de amanhã, entendeu? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar dirigir numa situação emergencial igual essa que eu passei. Você acha que eu ia saber adivinhar que o meu pai ia acordar no outro dia passando mal? A sensação de incapacidade diante disso é horrível. E eu digo isso especialmente se você tem filhos e coisas do tipo. E, de novo, mulheres, não escutem as outras mulheres que não sabem dirigir. Não escuta as piadinhas, não escuta a zoação dos homens também. Gente, isso não faz o menor sentido, porque pra dirigir só se precisa das mãos, eu ia falar das mãos e dos pés, entendeu? Dos olhos funcionando bem. Eu, por exemplo, não posso dirigir sem óculos, sem lente, é impossível. Entendeu? E é disso que você precisa, que são coisas que homens e mulheres têm, tá bom? Tem muito homem babaca aí no trânsito, que aí a galera não fala nada, ah, ele só bateu, ele só fez... Agora se for uma mulher, ai, tinha que ser uma mulher. Essa porcaria ainda existe nos dias de hoje, tá? E eu fico revoltada com isso. Sempre vem um comentário de um macho que não dirige direito, dirige todo troncho, todo esquisito aí, todo correndo perigo, ou de uma mulher que não tem a mesma coragem que nós mulheres que dirigimos. Se você também dirige e a mulher toca aqui, vamos brindar, tá bom? A nossa coragem e a nossa paciência pra aturar essa galera. Mas não se deixe levar por eles. Escute o meu conselho, não escute esse povo. Por quê? Porque eu dirijo de direito e eu tenho plena convicção disso, embora eu tenha passado por essa porcaria toda. E se tem uma coisa que eu não quero mais passar na vida, essa coisa se chama autoescola. E se tem uma coisa que já me estressou e me tirou do sério, acho que foi o meu primeiro estresse depois que eu virei adulta, foi toda essa questão de carro, CNH, esquece, entendeu? Mas o meu pai realizou meu sonho, que é aprender a dirigir. Ele me ensinou a dirigir direitinho. Meu pai nunca se envolveu num acidente. Meu pai só teve batidas mínimas, bestas, assim, na vida, tipo, tá dando ré e bater um pouquinho, dar uma encostadinha num pilar, assim, no mercado, sabe? Mas nunca se envolveu em um acidente, é assim que ele me ensinou. E a dirigir de uma forma que tome cuidado com o carro. E é isso, galera. Essa foi a indicação de hoje. Recomendo você assistir outro vídeo aqui do canal. E se você precisa de um dinheiro extra para poder tirar a sua habilitação, comprar o seu carro, o link tá onde você já sabe que está. E você pode entrar lá no Instagram e falar comigo. E é isso, galera. Espero que essa informação mude sua vida. E essa informação pode salvar a vida de alguém um dia. E é isso. Um beijo e vai assistir outro vídeo lá do canal.